A minha ideia era fazer um vídeo sobre essas pessoas que estão se indo agora e algumas pessoas próximas e seres próximos a mim que se foram e talvez sozinhos, né? Então falar um pouco sobre solidão nesses últimos momentos. Mas eu pensei, toda vez que eu coloco essa palavra no título dá um problema lá com o algoritmo do Google. O algoritmo do YouTube não gosta que a gente fale de certos temas mais difíceis, porque daí não dá para monetizar e eu sei lá o que eles fazem com, né, a exposição desse vídeo, onde é que eles colocam a gente, para quem que eles recomendam esse vídeo, né? Então se é um vídeo que tem um teor assim mais realista, um teor mais direto com relação a essas coisas mais finais, né? Não pode usar a palavra. Se usar a palavra até no meio do vídeo, né? Então o algoritmo pega. E daí a gente tem que ficar cuidando das palavras para falar. E daí teve uma reflexão também essa semana sobre usar ou não usar o Facebook, se isso é, né, pode ser integrado na prática ou não. Então eu vou falar um pouco sobre essa coisa dessas rotinas, esses algoritmos e o aspecto político dentro do Dharma, né? Então, a palavra política no seu sentido mais puro e perfeito, como igual ao radicalismo do Dharma. Acho importante a gente analisar esse problema realisticamente, né? Quem quiser pedir os cartões, eu estou enviando ainda. É só mandar o endereço para o endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser fazer uma contribuição para esse canal ou para envio dos cartões, esse endereço aqui tem as informações de depósito, PayPal, PagSeguro, o que for. Então, eu gostaria de pedir para vocês divulgarem o vídeo, né, postarem nas redes sociais, mandarem para amigos. A gente não sabe como é que, né, os algoritmos promovem o nosso vídeo no YouTube, com base em quê, para quem que eles mostram esse vídeo, para quem que eles deixam de mostrar esse vídeo. E com certeza tudo isso é calculado pelo conteúdo, pelo título, pela descrição, todos esses fatores ali. Algum computadorzinho lá está pesando e dizendo assim, eu vou mostrar para esse, não vou mostrar para aquele. Então essa é uma interdependência que está viciada, né? Se vocês puderem ajudar divulgando, né? Então tem mais esse elemento. Então por que será que certos temas, né? Por exemplo, esse termo assim que é sobre essa questão da finalidade da vida, do final da vida, né? A gente não pode usar a palavra, tem que usar um eufemismo, tem que usar um sinônimo, porque senão ele, né, não vende. Então não vende, as pessoas não querem botar publicidade, o Google acha que não serve, né? Então vira um vídeo sem monetização. Mais do que isso, sabe-se lá, né? Se for um vídeo que fala de temas difíceis, temas que podem ser gatilho para algumas pessoas, daí ele fica para um público mais restrito, ele não é divulgado, né? Então ele fica enterrado num canto, assim, num canto digital lá no pó digital, porque, né, não promove os valores, né? Então o que a gente percebe aqui? Por que esses temas difíceis eles não vendem? E por que, né, por que tem essa retroalimentação? Então, essa retroalimentação, esse feedback, é um feedback das aflições mentais. Quando a gente fala em mercado, então o mercado ele é constituído pelas aflições mentais. Esse é o constituto das ações dentro do mercado. As ações, ou seja, não as ações, né, que valem uma parte da empresa, das agências dentro do mercado, né, das formas de agir dentro do mercado. É impossível agir dentro do mercado sem cobiça, sem aversão, sem indiferença. Então a gente tem as externalidades, que são a indiferença, a gente tem a aversão pelos competidores, a gente tem cobiça por lucro. Então o mercado parece moralmente neutro, mas do ponto de vista, né, do que a gente está falando aqui em termos do Dharma, que é o treinamento da mente, o que acontece quando a gente se engaja no mercado é... no mercado que hoje a gente vai dizer assim, é a estrutura, a ideologia dominante, é a estrutura que está por trás dos algoritmos. Né? Os algoritmos eles obedecem esse tipo de, né, prerrogativa. A prerrogativa que vai produzir consumidores, vai produzir produtos para serem vendidos e assim por diante. Né? Então essas prerrogativas elas estão em torno, elas operam em torno dos clashes, das aflições mentais. Então quando a gente está praticando a princípio para reduzir os clashes, transformar os clashes, reconhecer os clashes né, da sua verdadeira natureza e assim por diante. Quando a gente tem uma
retroalimentação no sistema social, no sistema na rede mundial de computadores e assim por diante, que faz com que eu estou engajando com esse dispositivo, né, com essas outras pessoas, e todas elas estão se engajando para fomentar essa máquina, né, fazer crescer essa empresa, porque o objetivo dessa empresa é sobreviver e crescer. E essa empresa ela está operando por clashes e através de várias outras empresas que estão querendo ganhar em cima, né, das visualizações e assim por diante. Então, quando a gente está operando dentro desse esquema de coisas que produz esse tipo de métricas, né, de engajamento e assim por diante, que tem a ver com apego, aversão e indiferença, o que está acontecendo é que a gente tem esses senhores internos que estão nos prendendo por vidas incontáveis, que estão nos prendendo na existência cíclica, e esses senhores estão nos prendendo, né? Ou seja, o apego, a aversão e a ignorância operam como demônios dentro da gente, né? Então eles estão operando ali, e a gente tem hábitos com relação a ele, e a gente começa a operar num jogo, num algoritmo, numa rotina, né, de mundo, um sistema, né, para usar essa palavra hippie, né? Então, um sistemão, né? Esse sistemão, assim, hoje em dia a gente pode falar o sistema, a gente fala algoritmo, né? É parecido, porque a gente pode usar a palavra sistema operacional, né? Então a gente está se vinculando nessa retroalimentação, né? Eu te dou meus clashes e você me dá mais clashes. Então a gente tem o que acontece, então, por exemplo, no Facebook, a gente tem uma retroalimentação de coisas negativas. Então, o que acontece? Quanto mais chocante, quanto mais aquilo nos produz emoção, mais aquilo produz engajamento. Quanto mais produz engajamento, mais gente vê. Quanto mais gente vê, mais produz emoção, mais produz engajamento, mais gente vê. Então a gente tem o Clash, e o Clash vai lá e ele tem como se fosse um amplificador do Clash, né? Esse amplificador do Clash são as redes sociais. Ok? Então, por que isso assim? Tem alguém que planejou assim, eu vou fazer uma coisa que piora a nossa saúde mental, vou fazer uma coisa que piora... Não, eles estão operando dentro de um algoritmo lá criado no século XIX, dentro da Revolução Industrial, que pensa o mundo dessa forma, né? Então, a gente está operando ainda dentro desse paradigma da Revolução Industrial, esse paradigma oitocentista, que tem a ver um pouco com o darwinismo social, que tem um pouco a ver com essa questão de... por isso que aumentou a desigualdade, por isso que aumentou... Então está diretamente ligado à ideologia capitalista, está diretamente ligado ao ethos, a motivo de existência dessas empresas, né? Está ligado a reforçar os nossos... Não é do interesse, né? O Dzongsa Tyense Rinpoche, ele comentou, né? Então, se a gente refletir bastante sobre esse final aí, que a gente vai ter em algum momento, a gente não vai ter 20 pares de calça jeans, porque a gente sabe que a gente vai ter uma ou duas, porque, sabe, pode ser amanhã, depois, com ou sem essa situação atual, sempre a incerteza é total, mas... quando estão nos vendendo calça jeans, estão nos vendendo um estilo de vida, estão nos vendendo uma ideia quase eterna, é quase uma coisa platônica. A gente vai ter essa calça jeans e daí a gente vai ter essa satisfação dessa calça jeans, e essa satisfação dessa calça jeans, ela é realmente o nosso objeto duradouro e verdadeiro, né? Então é assim que, né, eles vendem, primeiro falava do produto, depois falava de um estilo de vida, daí agora a gente está falando já de uma justificativa de si próprio, de um senso de identidade, né? A palavra branding, a pessoa tem um branding dela mesma, ela mesma já é um produto no mercado, né? Principalmente se a gente está falando dessa coisa do YouTube e assim por diante, daí a pessoa agora, né, recentemente aqui no Brasil aconteceu, a pessoa atacada por aquele motivo, porque tem toda uma rede de bots trabalhando, tudo isso trabalhando, né? Claro, os agentes políticos, eles podem diretamente comprar essas atividades de construir ou de destruir uma pessoa, né? Então isso sempre foi feito politicamente, mas agora na rede social isso é mais amplificado. Então, aí, Pinheiro, você então recomenda que você não use o Facebook, você está usando o YouTube. Não é que eu digo para a pessoa não, né, não acho que é meu lugar de fala, não acho que é o lugar do budismo, inclusive o budismo não tem nenhuma regra com relação a isso, o Buda não conhecia essas coisas, então não tem na instituição budista esse tipo de a pessoa deve usar ou não deve usar. Agora, com relação a qualquer coisa, o que é recomendado é que a pessoa examine a própria mente com sinceridade, com honestidade, e veja se ela está, né, se aquilo é produtivo, está melhorando, se aquilo está piorando. É óbvio que a conexão com as pessoas é o que o Facebook faz para nos atrair, mas o que nós estamos levando junto com isso, né?
Então, quando eu abandonei o Facebook, para mim foi um enriquecimento na minha vida, não foi uma perda. E eu posso dizer que pode parecer uma perda para muitas pessoas, tanto que às vezes elas pedem, Pinheiro, volta para o Facebook. Não. E particularmente o Facebook, eu vou dizer assim, é um experimento fracassado, né? Então a gente já sabe hoje em dia, outro dia eu estava vendo o Edu falando isso, num vídeo, numa entrevista, eu vou botar o link aí com o Alexandre Matias, e né, o Facebook ele já não deu certo. Deu certo para eles que estão ganhando dinheiro, mas para todo usuário do Facebook é um disruptor da vida da pessoa, é um disruptor da rede social e foi um disruptor político importante, né? Elegeu o Donald Trump, talvez tenha elegido aqui ele, o WhatsApp, elegeram aqui esse outro biruliro. Então, se a gente tem um pouco de senso político, um pouco de senso com relação à nossa própria honestidade com a nossa prática, eu acho que é impossível a pessoa seguir usando o Facebook e achando que é normal, né? Não é. Então, vai da meditação da pessoa, vai da pessoa reconhecer ou não esses fatores e assim por diante. Aí, com relação, né, a Amazon, Apple, Google, YouTube, a Microsoft também. Então, essas outras empresas também, a gente, né, eu gostaria de poder boicotar todas elas, mas eu ainda estou inserido, principalmente com o Google e a Amazon, que, curiosamente, como eu sou quase como se fosse um motorista de Uber para eles, só que eu ganho bem menos que um motorista de Uber, porque eu produzo conteúdo para o YouTube e eu vendo livros na Amazon, digamos assim, eu dou os links para as pessoas e ganho uma comissão. Agora, quanto que eu ganho dessas empresas? Eu ganho, sei lá, totalizando tudo não dá R$ 1.500 por ano, então vou dizer 100, R$ 120 por mês. A Google e YouTube me pagam. Eu não sou uma pessoa extremamente bem sucedida nessa coisa de YouTube, porque não tem, nunca vai ter com esse meu estilo de fala e com o que eu tenho que falar, né? Então eu não vou ser promovido dentro dos algoritmos. E também, além disso, não é socialmente algo que as pessoas têm expectativa de ouvir. Então eu não acho que. Agora, as doações, né, essa conexão pessoal com as pessoas, isso tem sido muito recompensador de uma forma bem prática na minha vida. Então, por outro lado, tem esse aspecto, né? Então, eu não poderia largar agora o YouTube. E a Amazon eu estou na dúvida se eu vou engajar, porque as duas são muito negativas, né? O Google e o YouTube é um pouco menos nesse momento, né? Me parece, mas a Amazon é extremamente terrível, assim. Então, na medida em que eu conseguir, eu vou me afastar dessas. Né? A gente, claro, os vídeos estão aí, se não tiver no YouTube, vai estar em outro lugar. A gente hoje em dia não tem uma opção. Né? Uma época o Vimeo parecia que ia ser uma opção mas não é realista para estar nesse mundo de. Né? Eu percebo que os centros de Dharma estão vinculados ao YouTube agora também, no momento dessa situação atual. Não vou usar a palavra, se eu uso a palavra já pode acontecer alguma coisa. Né? Então isso é importante ver. Então, mas é importante perceber que isso não é, quando a gente fala de ditadura, a gente lembra da MPB, que tinha, né, essas letras tão ricas de segundo sentido, terceiro sentido para passar pelo censor. Até algumas pessoas comentam que foi um momento de enriquecimento da música popular, porque eles passavam por esse sofrimento para falar o que eles queriam falar e produziam essas letras que tinham esse duplo sentido, que mostrava uma inteligência muito grande da parte do compositor, né? E a gente aprecia muito a música popular que foi produzida durante esse momento, porque né, a diversidade parece que produz produz algo de valor às vezes nas pessoas, né? Mas enfim, então agora nesse momento a gente não tem essa coisa óbvia de um sensor, mas a gente está falando aqui tentando não ser escanteado pelo algoritmo. Então a gente está hackeando aqui, quando eu estou evitando certas palavras, eu estou operando como um hacker, né? Então, o que é um hacker? Um hacker é uma pessoa que vai lá e invade sistemas de computador. Não, um hacker é alguém que entende um pouco como é que está operando o algoritmo e daí ele já sabe quais são as palavras, quais são as minas que ele não pode pisar e daí ele vai fazendo a engenharia dele, falando de um jeito que o Google não pegue ele lá adiante, né, e diga, esse vídeo aqui não vou promover porque esse vídeo aqui não é bom para quem nos dá dinheiro, que são os nossos patrocinadores, para essas empresas e assim por diante, né? Então, a gente sabe que o jornalismo já há muito tempo tem essa pressão editorial da publicidade das grandes empresas, né? Então, e agora nesse mundo das redes sociais, então a coisa ganhou um aspecto distópico, assim, né? Porque a gente
a gente tem que se tornar especialista em semântica, especialista em falar as coisas assim de um jeito que seja possível, né? Agora, eu vou dizer, o budismo, isso não é novo, certo? O grau que isso está acontecendo em termos da máquina ser muito avançada e não precisar ter um ser humano vendo esse vídeo para dizer o que ele acha ou não acha, para disponibilizar para quem que ele acha que vai disponibilizar ou não, né? Ok, isso é um grau bem avançado de ter que lidar com a rotina, né? Com a rotina dos senhores. Né, tem que lidar com esses senhores, esses maras externos e internos. Né? Então a gente está hackeando a mente, como a gente faz na meditação, a gente está hackeando esses senhores internos, né, os kleshas, então tem os kleshas operando ali também na rotina que está operando dentro dessa questão do mercado, ideologia e assim por diante, né, política diretamente ligado ao que está sendo produzido e consumido. Né? Então a gente tem que ter esse olho, reconhecer que isso está acontecendo. Essas avaliações mentais, elas não estão só, né, elas têm essa retroalimentação. Mas isso não é novo. Então, por exemplo, o Vajrayana, né, o budismo que foi praticado no Tibete, que no Tibete se tornou coisa institucional e coisa do país, né, religião toda do país. Na Índia, ele era uma religião, o Tantra, ele era uma religião marginalizada. Então, ele falava de um jeito, era extremamente radical, falava de um jeito que ia contra as normas sociais, contra o que era esperado da sociedade. Então, ele já tinha uma linguagem toda. Né? O próprio budismo ele já fala de um jeito que é para não produzir certas ofensas, para não produzir certas tensões desnecessárias. Né? Então o Buda já usava assim, já usava uma linguagem, já usava eufemismo, já usava uma linguagem com segundo sentido. Né? E no Vajrayana é totalmente assim. Então no Vajrayana não se fala diretamente, porque o que o Vajrayana está dizendo tem a ver muito com sabedoria, com a natureza real das coisas, e isso ofende todos esses demônios, né, que estão produzindo, que estão tentando sustentar o samsara, né, que são essas emoções aflitivas. A gente fala demônios, as corporificações, são as corporificações do apego, da aversão e da indiferença. Então esses milhões de pensamentos baseados nessas pensamentos, ações e toda a estrutura baseada nessa proliferação de kleshas, produz essa superestrutura que é o samsara, e daí quando a gente entra com os nossos, né, a gente se conecta, tem uma interdependência com o samsara a partir dos nossos kleshas. Né? Então a gente usa os nossos kleshas lá e daí tem uma retroalimentação. Então é exatamente como usar o Facebook, a gente usa o samsara. A gente está aí renascendo, sem sentido, perdendo energia, engajando com as coisas sem energia, para produzir alguma coisa para outra pessoa, quem é outra pessoa, para outra coisa, quem é outra pessoa, quem é a classe beneficiada aqui. Aqui a gente não vai falar pessoas, a gente vai dizer esses demônios. Quem são esses demônios? São os kleshas, são essas coisas abstratas que a gente chama de ignorância, aversão. Os básicos são ignorância, aversão e apego. Né? Então a gente tem essas emoções aflitivas, e essas emoções aflitivas, quem está sustentando elas em termos de sociedade tá de olho, para quem levanta o pescocinho e tá né, querendo vencer os maras. Né? Então por isso que o Buda, né, medita em silêncio, assim. Quando você começa a meditar, vai vir os obstáculos, porque você está desafiando esses senhores. Né? Então é uma prática radical. Né? O Eduf, agora recentemente, já mencionei o vídeo, mas na entrevista com o Alexandre Matias, ele falou que ele estudava política radical, anarquismo e assim por diante na universidade, e daí ele encontrou os livros do Trungpa Rinpoche, e ele disse: isso aqui é 1000 vezes mais radical que qualquer coisa dentro da política. É muito mais radical. E é por causa disso, porque a raiz não é um cabal de pessoas poderosas, a raiz dos problemas do mundo. A raiz dos problemas do mundo são os clashes. Então, e isso é o que, né, fomenta esses algoritmos. Então, quando a gente está se engajando com esses algoritmos, a gente está fomentando os clashes. A gente tem uns algoritmos internos também. E daí o Vajrayana vai ter essa linguagem de segundo sentido, essa descrição e assim por diante. Descrição, né, no caso, ou seja, segredo. Isso é explicado nesse sentido, porque a gente está fazendo a nossa prática sem tentar levantar o pescocinho e produzir essa perturbação que pode impedir a nossa prática. Então a gente vai tentando desenvolver essas qualidades para daí sim poder brilhar no mundo e acabar com esses clashes para nós e produzir um exemplo para os outros. Né? Então essa é a ação política final. A ação política final é atingir a iluminação para benefício de todos os seres.
Essa daí isso aí é monetizar o escatom, né? Essa é uma acusação que a direita fazia com relação à esquerda, né? Que a esquerda estava querendo fazer o céu no mundo, né? Até tem esse detalhe que eu ando falando de idealismo, então essa coisa de, por exemplo, a esquerda é idealista porque ela quer fazer o céu no mundo, né? Então o idealismo, essa ideia de romântica de querer coisas boas no mundo, que coisas boas aconteçam no mundo, isso aí é um sentido da palavra idealismo, né? Então, o que eu uso normalmente, quando eu estou falando aqui nesses vídeos sobre budismo, é do idealismo como escola filosófica, como um tipo de pensamento filosófico, que não tem nada a ver com pensar coisas ideais. Tem a ver com a natureza das coisas ser feita de ideias. Então, é como usar a palavra cabo para um cabo, para um cabo da panela e para o cabo que é um militar. É uma equivocidade, chamando filosofia, né? Então, é a mesma palavra que significa duas coisas totalmente diferentes. Eu percebi a confusão em mais de uma pessoa aqui. Uma pessoa comentou que a Lama Tseri andou falando, eu pensei, a Lama Tseri não vai usar o termo idealismo no sentido filosófico, né? A Lama Tseri não cursou filosofia, não está interessado em falar a palavra idealismo como o bispo Berkeley falava, né? Com certeza ela usou a palavra idealismo no sentido, na acepção natural para as pessoas, que é a pessoa ter ideais, né? A pessoa ter... Daí tem uma crítica dentro do budismo totalmente válida, né? Com relação a esses ideais meio assim, né, não trabalhar com realismo, não ter pé no chão, né? Então, não ser idealista nesse sentido. Ok, tem isso, mas eu estou falando aqui, quando eu estou falando nos meus vídeos, eu estou falando do outro cabo, estou falando do cabo militar, não estou falando do cabo que passa dados lá no fundo do oceano, estou falando do cabo militar, que é o idealismo esse, que é uma forma de filosofia que é parecido com a Chittamatra, ok? Então isso é, né, quando a gente está usando as palavras, a gente tem esse campo de sentido que a gente está explorando, e daí a gente pode explorar esse campo de sentido também para falar das coisas sem falar delas diretamente, para não fazer o pescocinho desses demônios aí que podem perturbar a sua prática aumentarem, né? Produzir uma perturbação neles que vai vir perturbar a sua prática. Então é um pouco isso, né? Então as pessoas às vezes falam assim, por que os mestres não falam que são iluminados, né? Não proclamam a iluminação? Porque quando você proclama a iluminação, né, você chama todos os maras para combate. Então você está chamando, você precisa estar realmente iluminado, que aí você chama eles, aí você vai vencer eles todos. Mas se você fizer isso antes de você realmente estar iluminado, daí eu acho que você vai perder feio. 7-1, assim, né? Então melhor não, né? Então esse aspecto é um pouco assim. E daí o outro aspecto com relação ao algoritmo que eu ia falar é que quando a gente pratica no Vajrayana, a gente tem esse algoritmo que é a sadhana. A sadhana também é uma rotina. Ela é como um algoritmo. A sadhana, a nossa prática de meditação, ela tem etapas, né? Uma estrutura, ela tem sub-rotinas, ela é muito parecida com um programa de computador. E por que a gente faz isso? É como o Shagdu Rinpoche ele dizia. Então a gente tem uma cartolina, a gente quer usar, a cartolina está enrolada. Antes de abrir ela e começar a usar, você enrola no sentido oposto e deixa um tempinho parado, porque daí ela vai ficar toda torta, e depois você deixa ela no lugar plano e ela vai ficar lisa. Né? Então tem esse movimento de enrolar ela no sentido oposto. Esse movimento de enrolar ela no sentido oposto é gerar um algoritmo contra os algoritmos, que é a prática de sadhana. Então você tem uma meditação estruturada, uma estrutura de prática, porque você está acostumado a estruturar. Então as pessoas dizem, mas por que eu preciso de um monte de coisa? Quando a gente é iniciante, a gente precisa de um monte de coisa. Mas eu só preciso da respiração, eu não preciso mais nada. Minha meditação é super simples, mas aí você é pretencioso. Se você está num nível de prática que você não precisa de nada, nem mesmo uma postura, nem mesmo um professor, nem mesmo. Aí você você é um Buda, aí você também não precisa falar comigo, porque você já está iluminado. As pessoas, né, elas querem ensinar, assim, né? Eu acho que talvez você esteja se auto-enganando, né? Possivelmente. Então, é um pouco isso. Aí você produz um algoritmo oposto ao algoritmo dos clashes, que é o algoritmo da prática do Vajrayana. Então, recomendo quem tem essa possibilidade que possa fazer essa prática e produzir esse tipo de coisa, né? E era esse o comentário, assim. O comentário é um pouco... vocês têm que pensar o cuidado que às vezes eu tenho que ter para não falar de coisa tão básica no budismo como o conceito, né, de reflexão sobre esse momento final. Porque se eu usar a palavra, se eu botar no título a palavra, eu vou ser demonetizado. E demonetizado é o de menos, porque tem vários vídeos meus que não são monetizados, né? Mas pior que isso, possivelmente o vídeo também vai ser menos exposto, vai ganhar menos views, porque vai menos pessoas receberem a divulgação desse vídeo via o algoritmo do YouTube.
Então, até mesmo as verdades básicas do Dharma, as reflexões básicas do Dharma, elas estão sujeitas a esse algoritmo aqui quando você está vendo. Então, todo cuidado é pouco. Vamos ficar espertos, né? Vamos desenvolver esse radicalismo do Dharma e ter essa visão política que reconhece a ação política aqui nesses operadores aqui que estão elegendo essas pessoas e que estão, né? Facebook, Google, não são isentos. Eles são parte do problema. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Jote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Jote Chime Kwene Pema Sambao Sasora Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Zendar Shinju Jigme Tuju Trupanangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Sojino Nibe Melunde do Jote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jote Tusson Sanjaguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Sol, Debson Chinchilap do Sushi, não se engana de Chiva, dançam palum de Drupa Chinchelo, uma rumba Zaguru Pema CD, que loja som de lote, alien sação de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.